eu esqueci de iniciar a gravação. Eu comecei a aula e esqueci de iniciar a gravação. Estou começando agora. Vamos lá. Então, continuando. Então, dessa forma, o CISVAN, ele cumpre o seu papel em auxiliar os gestores públicos na gestão de políticas que envolvam alimentação e nutrição. Então, se o CISVAN, ele conseguir contribuir para essas três propostas, né, a formulação das políticas, o planejamento, acompanhamento e avaliação dos programas e a avaliação dos governantes, ele cumpre com seu papel, tá? Quais seriam os objetivos do CISVAN? A gente viu um objetivo geral do CISVAN, né? Lá no início da aula. Mas os objetivos mais específicos seriam a promoção, né, do conhecimento contínuo sobre as condições nutricionais da população e os fatores que influenciam, tá, essa condição nutricional. Um outro objetivo, né, descrever o estado nutricional da população, especialmente o estado nutricional daquele grupo de risco, daquele grupo que é mais vulnerável, tá? Promover informação para contribuir na análise de causas e fatores associados ao estado nutricional, tá? Promover decisões por parte do governo relativas a prioridades. Então, de acordo com a análise dos dados, o governo ele vai ter um diagnóstico da situação daquela população, né, que ele está procurando saber a informação, tá? E a partir dali, né, dessa informação que ele tem, ele vai estabelecer prioridades, né, nas suas decisões. Então, primeiro a gente vai agir dessa forma, a gente vai intervir nesse ponto e depois vamos olhar para isso, para aquilo outro, tá? Então, esse é um objetivo muito importante que o CISVAN ele desempenha, né? Ajudar, né, na tomada de decisões, na análise dessas informações para que o governo possa tomar decisões estabelecendo prioridades. O CISVAN ele também tem como objetivo indicar a evolução provável dos problemas nutricionais, né? Então, ele dá um diagnóstico da situação, né, daquela análise, e ele faz uma estimativa, ele dá uma evolução provável para aquele problema, né? Caso não sejam feitas, né, ações estratégicas para contornar a situação. E essas ações são feitas por meio de políticas públicas, tá? Um outro objetivo do CISVAN seria ajudar a monitorar os programas nutricionais e avaliar como anda a efetividade desses programas. Será que esses programas eles estão desempenhando o que eles deveriam desempenhar? Será que está sendo correndo tudo da melhor forma possível, como deveria acontecer, né? Então, o CISVAN ele também ajuda, né, nesse monitoramento. E aí a pergunta, tá? O CISVAN até agora eu já sei que é um sistema de informação que informa como anda o estado nutricional da população, bem como o seu consumo, né, alimentar. Mas qual seria a clientela, né? Eu falei que ele abrange, é um sistema de informação que abrange todo o país, né? Mas, especificamente, será que as minhas informações do meu estado nutricional, né, de Fernanda, ele consta nos dados do CISVAN? Como que a gente sabe disso? Então, qual é a clientela? Qual é a população que é assistida, né, por esse sistema? Então, é aquela população que utiliza o Sistema Único de Saúde,
ou seja, todos os indivíduos nas diversas fases da vida que procuram o Sistema Único de Saúde, né? Sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos ou gestantes. Então, será que as minhas informações de Fernanda vão constar lá no SUS, né? Pode constar a questão do meu esquema vacinal, tá? Mas eu não tenho, eu não sou acompanhada, não sou assistida pelo SUS porque eu tenho um plano de saúde, mas toda aquela população que não tem um plano de saúde ou que até mesmo tenha, mas procure, prefira, né, sei lá, se consultar, ser atendido pelo SUS, né? Ele pode abrir um prontuário e pode ser atendido pelo SUS. E a partir de então, os seus dados, né, de como anda o seu estado, vai ter por obrigação ter que ser relatado, né, nesse SISVAN, nesse sistema de informação, tá? Então, essa população, como é que ela procura, na verdade, o SUS? Né? Por meio de demanda espontânea. Eles próprios podem chegar a um estabelecimento, né, de saúde, né, por livre e espontânea vontade, né? Seja um ambulatório, seja um hospital do SUS, tá? Eles podem ser assistidos também pelo PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Também podem ser assistidos por meio dos agentes comunitários de saúde. Então, essas três são as formas com que a gente, né, consegue obter os dados dessas pessoas para que se possa fazer a informação, né, nesse sistema, tá? Então, todas aquelas pessoas que procuram um hospital vinculado, né, que é atrelado ao SUS, ou essas pessoas procuram o programa de saúde da família, ou ela mora numa comunidade que é assistida, né, por agentes comunitários que fazem visitas domiciliares, né, esses agentes vão fazer o registro das informações para alimentar o sistema, tá certo? E aí, quais são os princípios, né, de ação do SISVAN, né? Quais os princípios das ações, na verdade, do SISVAN, né? O SISVAN, ele é um sistema, como eu já falei, que recebe os dados, transforma esses dados e envia para a sociedade por meio de relatórios, né, que devem ser feitos e devem ser tornados públicos, né, para que as pessoas possam ter acesso, para que os gestores possam ter acesso, tá, a esses dados. Um outro princípio de ação do SISVAN, o SISVAN, ele atua, ele age em atividades, né, em atividades de forma continuada, né, que sejam continuadas e rotineiras, de observação, de coleta, de análise de dados e de informação. Ou seja, por se tratar de um órgão de vigilância, né, ele precisa ter uma continuidade no registro dessas informações. Essas informações, esses dados, eles têm que ser alimentados de maneira contínua, de maneira rotineira, para que se possa traçar, né, um perfil fidedigno, né? Se possa fazer uma análise e se traçar um diagnóstico fidedigno, né? Para que aquelas informações finais, né, aquele diagnóstico final, ele seja verídico, tá? Um outro princípio, né, uma outra forma de agir, né, do SISVAN, ele age com aspectos que envolvem a produção, a comercialização e o acesso aos alimentos, né? Então, como eu falei para vocês, o objetivo geral, na verdade, do SISVAN é saber como é que anda, né? Monitorar o consumo alimentar da população. Então, tudo que diz respeito à produção de alimentos, a como é feita a comercialização, qual o acesso
daquele indivíduo ou daquela população ao alimento, isso vai servir de dados, né, para alimentar o sistema, tá? E um outro princípio de ação, né, uma outra forma como o CISVAN age, é que ele se refere ao estado nutricional do indivíduo, ou seja, o resultado do acesso e a ingestão dos alimentos e da sua utilização biológica. Então, o CISVAN, ele vai monitorar o perfil nutricional, o estado nutricional daquele indivíduo, daquela comunidade, né? E o monitoramento, né, desse estado nutricional, ele vai traçar um diagnóstico. E esse diagnóstico, esse resultado, ele vai ser em decorrência de como esse indivíduo ele teve acesso ao alimento, de que forma ele ingeriu o alimento, qual o alimento que ele optou por ingerir, né? E como foi a utilização, né, desse alimento. Será que ele utilizou, né, aquele alimento de uma forma correta? Ele pode ter acesso ao alimento, né? Pode ter dinheiro para comprar, ele pode ingerir o alimento, mas será que a forma como ele preparou aquele alimento, ele utilizou aquele alimento, ele transformou aquele alimento, foi feito da melhor forma? Então, o CISVAN, ele atua avaliando todos esses aspectos, né? Monitorando todos esses aspectos, tá? Deixa eu só ver aqui que alguém está pedindo para entrar. Só um minutinho. Tá, vamos lá. E quais são as informações que são obtidas, né, por meio desse sistema? Então, são informações acerca do estado nutricional da população. E esse estado nutricional, a gente que eu falo assim, né, profissionais que fazem a coleta, né, desses dados, eles avaliam o estado nutricional por meio da antropometria, né, por meio de peso e de altura. Outra informação que pode ser obtida no CISVAN é como se dá a prática do aleitamento materno, como se dá a introdução alimentar complementar, né, de que forma é feita. O CISVAN também ele traz informações sobre indicadores de consumo alimentar nas diferentes fases da vida. Então, é um sistema, como a gente pode ver, ele avalia, ele traça o perfil, né, do estado nutricional, né, da população e também acompanha como é que anda o consumo alimentar dessa população, tá? Então, ele vai obter essas informações aqui, tá? Então, essas informações, elas devem ser registradas por esses profissionais, né, que trabalham em unidades, né, ou estabelecimentos, ou que fazem visita domiciliar, que sejam vinculados ao SUS, tá? E aí, atualmente, a gente tem uma ferramenta que foi criada, né, na verdade, foi lançada em 2008, que é o CISVAN Web. O CISVAN Web, pelo próprio nome, ele já traz a definição, né, que é um sistema de informação, né, informatizado, logicamente, né, onde é feito o registro de dados sobre alimentação e nutrição. Esse sistema, ele foi testado em todas as regiões do país e ele permite a realização da avaliação do estado nutricional por meio de referências atuais, né? Por meio das referências mais atuais, né, que existem. E o registro dos marcadores do consumo alimentar para os indivíduos de todas as idades. Então, esse sistema informatizado, ele facilita, na verdade, o trabalho, né, do registro desses dados, né, da análise desses dados, tá?
Então, esse CISVAN, ele vai fazer atendimentos, né? Esses atendimentos, aliás, desculpa, os atendimentos realizados nos estabelecimentos de saúde que a gente viu lá, né, nos hospitais, nos ambulatórios desses hospitais, nos programas de saúde da família, né, que é a estratégia de saúde da família, as visitas que são feitas em âmbito domiciliar por meio dos agentes comunitários, todos esses atendimentos que são feitos, eles vão gerar dados, né, tais como peso, a altura dos indivíduos, como anda o consumo alimentar daquele indivíduo avaliado, né? Então, a partir desses dados aqui, que esses profissionais coletaram, eles vão ser os responsáveis por alimentar o sistema e gerar esses dados, né? E como eu falei para vocês, o CISVAN, ele tem como princípio, né, de suas ações, ele dá relatórios, né? Ele dá um diagnóstico de como anda o consumo dessa população, de como anda o estado nutricional dessa população e tornar isso público, tá? Sendo que esses dados, né, dependendo da pessoa, a gente pode dividir em dois patamares. Existem dados que são de acesso restrito e dados que podem ser compartilhados, né, com o público, tá? Esses dados de acesso restrito são registros do tipo de acompanhamento que foi feito, né, que foi realizado. E esses acompanhamentos são de usuários da atenção básica, né, dos beneficiários do programa Bolsa Família e de outras ações estratégicas, tá? Então, esses dados que são coletados, né, por esses profissionais, esses registros que são feitos, né, eles são registrados e são computados lá nesse CISVAN, né? E para se ter acesso a esses dados, o usuário deve ter a senha do município. Então, alguns dados, eles têm acesso restrito, não são para todos, tá? Porém, existem dados que são disponibilizados ao público de maneira geral por meio de relatórios, né? Que foi o que eu falei para vocês. São feitas análises desse programa, né? De como anda, né, o perfil da população e se emitem relatórios, né? E esses relatórios, eles podem ser acessados em qualquer computador que se tenha conexão com a internet. Então, veja bem, o CISVAN é uma ferramenta de informação alimentada por esses profissionais que fazem esses acompanhamentos, mas existem informações que têm acesso restrito, né? E somente funcionários, provavelmente pessoas autorizadas que tenham a senha, né, podem acessar, mas existem dados que são de acesso a todo o público de maneira geral, tá? E que para se ter acesso, basta apenas ter um computador e acesso à internet, tá? O CISVAN, né, todo município brasileiro, ele deve ter um responsável por esse sistema, que deve ser cadastrado, né, no Ministério da Saúde. E essa pessoa que foi cadastrada, ela é que vai ser a responsável pelo cadastramento dos técnicos no âmbito local. Ou seja, vamos supor, o município de Campos, né? A cidade de Campos, ele tem um responsável, né? Que é cadastrado em âmbito federal, tá? Que ele tem o cadastro, ele tem essa senha, né, de acesso, tá? E essa pessoa responsável pelo município de Campos, ela é que vai ser a responsável pelo cadastro dos técnicos que vão trabalhar na localidade de Campos, tá?
Então, acontece dessa forma. Como vocês viram no slide anterior, o acesso às informações, algumas informações, elas são restritas, apenas usuários cadastrados e que possuam a senha, né? E esses funcionários são esses aqui que a gente está falando, esses profissionais técnicos aqui, tá? E eles, para terem essa senha, eles precisam ser cadastrados pelo responsável daquela localidade, tá? Que é conveniado, né? Que é registrado, que é cadastrado em âmbito federal lá no Ministério da Saúde, certo? E aí a pergunta que não quer calar, a gente viu que o SISVAN é um sistema de informação de como anda a vigilância alimentar e nutricional, e a gente viu que o governo federal ele faz um repasse, né, de recursos para os municípios, tá? Mas eu falei para vocês, como pré-requisito para o município receber esse repasse, ele precisa ter implementado o SISVAN. Então, do que o município ele precisa, então, para implementar o SISVAN, esse sistema de vigilância? Ele precisa de equipamentos e insumos, de recursos humanos, capacitação, né, para esses recursos humanos e divulgação das informações, tá? Isso aqui de maneira geral, e aí a gente vai ver detalhadamente esses itens, tá? Então, com relação aos equipamentos e os insumos, a gente fala de quê? A gente fala que é necessário se ter um computador disponível, logicamente, né? Deve ter computadores, né? Que tenham acesso à internet. E, além disso, tenham o programa do SISVAN Web, tá? Devem ter também equipamentos antropométricos em perfeitas condições de uso, que a gente viu que para se fazer o preenchimento desses dados, né, se precisa fazer a avaliação do estado nutricional, né, se precisa coletar esses dados, então precisa ter equipamentos, o município precisa ter equipamentos antropométricos para que os profissionais eles possam realizar essa coleta de dados, balanças pediátricas, balança de plataforma, estadiômetro horizontal e vertical, né? Além disso, precisa ter calculadoras, né? Planilhas disponíveis, né, para fazer a análise desses dados, né? Ou então discos, né, para interpretação do índice de massa corporal, tá? Além disso, se faz necessário também um material, né, impresso, material como gráficos e tabelas para o acompanhamento do crescimento infantil. A gente sabe, vocês estão aprendendo com a disciplina de avaliação nutricional que a população infantil e adolescente, elas seguem, né, o seu crescimento, acompanham o crescimento, né, delas por meio de gráficos, né? Então, se faz necessário também ter esses gráficos para fazer a análise, né, do estado nutricional, formulários de cadastro individual e mapas de acompanhamento do SISVAN para crianças, formulários de marcadores do consumo alimentar do SISVAN. Então, esses são os equipamentos, os materiais mínimos, né, que são necessários para que se possa implementar o SISVAN, tá? Com o novo sistema, né, do SISVAN, foram disponibilizados 4 novos formulários para o registro de informação da população, né? Todos esses formulários, eles estão disponíveis no SISVAN Web, tá? São formulários novos que estão disponíveis lá no SISVAN Web. E que formulários novos são esses? Formulários sobre o cadastro individual e primeiro acompanhamento nutricional, o mapa de acompanhamento daquele indivíduo, os marcadores do consumo alimentar para menores de 5 anos e marcadores do consumo alimentar para indivíduos de 5 anos ou mais, né? Porque, como eu falei para vocês, esse sistema ele tem como objetivo acompanhar, né, monitorar como anda o consumo alimentar da população, sejam crianças, sejam adultos, tá?
Então, por isso que eles precisam ter esses formulários para preencher, para acompanhar, né, na verdade, como é que anda o consumo desses indivíduos, tá? Com relação aos recursos humanos, né, a gente viu que para implementar o CISVAM, os municípios precisam ter pessoas especializadas, né, pessoas treinadas para trabalhar com esse sistema, né? Então, de acordo com a portaria 2246, né, de 2004, é de responsabilidade das secretarias de saúde, nos âmbitos estadual e municipal, a implantação e a supervisão das ações do CISVAM, sendo recomendado que para essas atividades, né, a coordenação, né, desse CISVAM seja preferencialmente de um nutricionista, tá? Então, a supervisão e a implantação, né, desse sistema em âmbito estadual e municipal deve preferencialmente ser de um nutricionista. Se detenham a palavra aqui, ó, preferencialmente e não obrigatoriamente, tá? As ações, né, do CISVAM, elas podem ser executadas pelas equipes de saúde da família, nos domicílios, como a gente viu, ou nas unidades básicas de saúde, né? Então, todos aqueles locais que as pessoas podem procurar por livre e espontânea vontade, né? Os estabelecimentos de saúde, né? Os hospitais, os ambulatórios, né? Os PSFs, né? Que são os programas de saúde da família, e essa população ela pode ser assistida por meio dos agentes comunitários, tá? Então, essas ações são executadas por essas pessoas, tá? Os recursos humanos indispensáveis para a coleta e registro das informações do CISVAM são profissionais da área da saúde, das unidades básicas de saúde, né, que são as UBSs, profissionais das equipes de saúde da família, tá? ESF, e profissionais dos núcleos de apoio à saúde da família, que é o NAS. Além desses profissionais, também é necessário ter um digitador, né, para auxiliar nessa questão do registro das informações, tá? Com relação à capacitação, né, esses profissionais, essas pessoas, esses recursos humanos, eles têm que ser capacitados para poder trabalhar com esse sistema. E com que frequência acontece essa capacitação, né? Essa capacitação, ela obedece à demanda de atualização e à rotatividade dos profissionais. Então, não se tem uma determinação fixa, tá? Então, vai depender da questão da atualização, né, que se faça necessária com relação ao sistema, e da rotatividade dos profissionais. Entra um profissional novo, tem que ser capacitado, tá? Portanto, o gestor que fica atento, né, que sempre que houver a necessidade, né, de treinamento, de uma capacitação, esse gestor ele deve solicitar, né, que seja feita essa capacitação, tá? E ele deve contatar, na verdade, esses locais aqui, ó, a Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição, os centros colaboradores de alimentação e nutrição, tá? Para que se possa dar informações sobre o agendamento e a capacitação desses profissionais, certo? E por fim, né, o CISVAM, para que o município ele possa receber os recursos, eles devem promover a divulgação das informações que foram coletadas, né? Então, foram feitas coletas dos dados, os dados foram analisados, foram transformados em informações, e essas informações vão ajudar nas ações e tomadas de decisão dos gestores, dos responsáveis, né, por esse sistema, né? E essas informações, elas são divulgadas por meio de boletim eletrônico do CISVAM, são os relatórios, né, que
são disponibilizados, né? E esse boletim aqui do CISVAN, ele traz várias informações, né, de vários municípios, né, das experiências de cada um dos municípios, como anda a situação de cada um dos municípios, tá? Então, é necessário que se tenha também essa divulgação das informações. E aí, na verdade, existem alguns passos, né, que os municípios eles devem seguir para que o CISVAN ele seja implementado naquele município, né? Eu não vou ler todos, né, porque são vários passos, né, várias etapas que eles devem cumprir, mas especificamente aqui, ó, por exemplo, definir o coordenador municipal para o CISVAN. Então, primeira coisa, né, para que se tenha a implementação do CISVAN no município, se tem que definir quem vai ser o coordenador. E a gente viu que preferencialmente deve ser um nutricionista, mas não obrigatoriamente. Segundo passo, fazer o levantamento de quais e quantos são e onde estão os equipamentos referentes à medição antropométrica. A gente viu que é necessário ter equipamentos, né, suficientes, em bom estado de uso, né, para que os profissionais eles possam realizar a coleta dos dados, né? Terceiro passo é fazer levantamento dos insumos que são necessários, como os computadores, formulários, impressos gráficos. Então, o município ele vai seguir uma série de passo a passo, como se fosse um checklist. Eles vão fazer uma análise do que está faltando, do que eles têm, para eles poderem implementar esse sistema, tá? E aí, né, eles conseguindo, né, fazer esse checklist, né, tudo mais, eles vão requisitar o repasse, né? E aí o município vai passar por como se fosse uma acreditação, né, por uma avaliação para ver se realmente eles cumpriram todos os requisitos, né? E aí o município ele vai ser avaliado, né, para ver se tem profissional responsável pelo CISVAN, se todas as unidades básicas, né, de saúde do município eles realizam a vigilância alimentar e nutricional com os devidos registros e acompanhamentos no CISVAN Web. Eles também vão avaliar com que frequência o município alimenta o CISVAN, que é um dos requisitos, né, obrigatórios, a alimentação, né, dos dados. Então, é requisito obrigatório alimentar o sistema, né? Então, várias análises, né, várias perguntas são feitas ao município, né, para ver se o município atende ou não, né, se torna apto ou não a receber esses repasses, né, a trabalhar com esse sistema, tá? E aí, ó, veja, são várias perguntas. E aí, se o município ele for considerado apto, né, se ele cumprir todos os requisitos, eles vão ser contemplados, né, pelo governo federal a receberem o repasse, né? Então, os municípios eles vão se tornar habilitados a receberem o recurso do Ministério da Saúde, tá? Isso é publicado, né, por meio de portarias, no Diário Oficial, né, da União, e aí no diário vai vir a relação dos municípios que foram contemplados e qual o valor do repasse, né? Quanto que vai ser repassado, que é o que mais interessa aos municípios, né? E aí uma observação muito importante se dá a respeito da forma, né, da frequência com que esse sistema ele deve ser alimentado, tá? Então, o CISVAN, né, os municípios, na verdade, eles têm por obrigação alimentar o CISVAN, mas de que forma, né? A gente sabe que o CISVAN ele deve ser alimentado de forma regular, né? Mais precisamente, todo mês. Então, se considera uma alimentação regular do sistema aquele município que mensalmente está lá informando os dados de como anda a situação do seu município, tá?
E por que isso é importante? Porque a alimentação do sistema ele é tão importante para o município? Para evitar que o repasse do recurso federal ele seja suspenso, tá certo? E aí, o que é considerado um repasse irregular? O repasse irregular é aquele que acontece, que não é alimentado, né? Desculpa, uma alimentação irregular do sistema, ela acontece quando, por 2 meses consecutivos, não é feita a alimentação do sistema, ou em 3 meses alternados. Então, um mês alimenta, no outro mês não alimenta, no mês seguinte alimenta, no outro mês não alimenta. Então, fica 3 meses alternando. Um mês alimenta, outro não. Um mês alimenta, outro não. Entendeu? Então, é dessa forma que é considerado um repasse irregular. E é uma alimentação irregular, na verdade, né? Coloca aqui, alimentação irregular do sistema. E a alimentação irregular do sistema pode acarretar na suspensão do repasse, tá? Então, isso aqui é uma observação muito importante para vocês. Pessoal, vocês estão muito calados, tá tudo certo? Vocês estão acompanhando tranquila a aula, não? Pessoal, tá todo mundo out, é? Todo mundo dormindo? Tá, então estão acompanhando. Então tá bom, vamos continuar. Tá show. Então vamos lá. Então, a partir do conhecimento dos dados, né, desse sistema da vigilância, né, nutricional, é composta a base para a tomada de decisões, né, por meio dos gestores, nos diferentes níveis de governo, tá? E essa tomada de decisão, ela visa o quê? Tem como objetivo a promoção de práticas alimentares mais saudáveis e a melhoria do estado nutricional da população brasileira, tá? O passo inicial é a adoção de uma atitude de vigilância entre os profissionais envolvidos no cuidado aos usuários da atenção básica. Então, o que é primordial, o que é mais importante, né, disso tudo, para que o CISVAN ele cumpra com seu objetivo maior, né? É que o profissional que esteja envolvido com os cuidados do usuário, ele alimente o sistema, ele tenha uma postura de vigilância, tá? Porque é ele que vai ser a base do sistema. Se o profissional ele não alimenta o sistema da forma correta, os dados lá na frente que vão ser gerados, que vão ser analisados, né, e que vão traçar o diagnóstico, aqueles dados podem não ser fidedignos. Então, vejam o tamanho da importância do profissional de saúde que trabalha na assistência, né, do profissional que trabalha no SUS, tá? Na atenção básica, tá? Eles é que são um passo inicial, são considerados os primordiais para que esse sistema ele tenha êxito, né? Ele possa cumprir de fato com o seu objetivo, tá? E aí, as ações práticas de vigilância, né? Alimentar e nutricional. Qual seria o foco dessas ações, né? Resgatar o hábito e a prática alimentar voltada para a região que o indivíduo ele mora, voltada para os hábitos tradicionais, né, que envolvam aquela região, aquela localidade que aquela pessoa mora, né, que valorizem a produção e o consumo de alimentos locais, porque os alimentos locais eles vão ter baixo custo e elevado valor nutritivo, tá? Um outro foco, né, seria estimular padrões alimentares mais variáveis, desde os primeiros anos de vida até a idade adulta. Então, a gente sabe que é da criança que se forma o adulto.
Então, a gente precisa estimular, né, cada vez mais cedo a prática alimentar variada, saudável, tá? Então, esses seriam práticas, né, ações práticas de vigilância do profissional. Ele tá alimentando o sistema, ele tem o diagnóstico lá daquele sistema, o gestor, na verdade, traça o diagnóstico, percebe que aquela população daquela região, ela não está legal, não está consumindo os alimentos que são tradicionais daquela região. Então, podem se lançar mão de ações que busquem resgatar esses valores, tá? E aí, gente, aqui seria para finalizar com vocês, né? Que geralmente eu proponho, né? Como é feito em sala de aula, mas aqui é só para a gente testar, né? De acordo com as situações que eu vou relatar a seguir, eu queria que vocês pensassem na situação, né? E sugerissem quais seriam as ações que poderiam ser adotadas, né, por vocês, enquanto nutricionistas, para ajudar na recuperação do estado nutricional desses indivíduos em questão, tá? E aí, a primeira situação seria: eu tenho uma criança que tem 8 meses de idade, né? E aí, de acordo, né, com o CISVAM, né, ele classificou aquele indivíduo como déficit de peso para a idade, ou seja, a criança de 8 meses, ele está com peso abaixo do que ele deveria ter para a sua idade. E também avaliou, o CISVAM, o consumo alimentar daquela criança, né? E viu, lançou lá o diagnóstico de que a criança, com 8 meses, ela se alimenta somente de leite materno e em mamadeira, né? Não faz aleitamento no peito, né? E o leite materno é transferido para a mamadeira, tá? E aí, a pergunta, né, que eu faço para vocês: qual a estratégia deve ser, eu não estou conseguindo ler, deve ser adotada, né? Me ajuda aí, gente, vocês estão conseguindo enxergar aí, porque o negócio está bem em cima aqui. Qual a estratégia? Ai, tá bem em cima. Pessoal, para reverter tá. e risco de anemia. Então, isso. Qual a estratégia para reverter esse quadro, né, de desnutrição e de risco de anemia? Então, vocês, enquanto nutricionistas, analisando esses pontos, o que vocês poderiam dar como sugestão? Olha, se a criança já tem 8 meses, já deveria ter começado a introdução alimentar, né? Não somente dar o leite materno na mamadeira. Perfeito. Aí a gente tem duas situações, né? A criança de 8 meses que só se alimenta de leite materno. E, para piorar, esse leite é transferido para a mamadeira, né? Então, duas situações aí completamente erradas, né? Como a Kessler falou, a criança já tem 8 meses, ela deveria ter, há 2 meses atrás, né, ter começado a introdução alimentar e perder esse hábito de mamadeira, né? A mamadeira aí não deveria ter entrado, né? E sim ter estimulado a criança a consumir realmente os alimentos, né? Sem uso de mamadeira, que auxilia, né? Facilita a vida da criança. Isso pode trazer repercussões para essa criança, né? No futuro, com relação à arcada dentária, né? E outros fatores aí, tá? Então, um ponto aí bem observado pela Kessler. Mas tem mais coisa. O que poderia ser feito a mais? Suplementação com fórmula? Eu não diria suplementação, né? A criança Complementação, né? ela tem um risco aí de anemia, né?
A gente viu que a criança aí, ela está na faixa etária para ter a questão do suporte, né? Ela faz parte daquele programa de suplementação de ferro, tá? Mas aí, nós, enquanto nutricionistas, a gente tem que focar com a mãe a introdução alimentar e optar por alimentos que sejam ricos em ferro, tá? Que é exatamente aí onde mora o perigo. As crianças nessa faixa etária, as mães, elas têm medo de ofertar os alimentos que são mais ricos em ferro, que são os alimentos de origem animal, as carnes, né? Por medo de engasgo, né? Por dificuldade de espessamento demais da comida. Então, as mães têm muito problema com relação a isso. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Fazer realmente a introdução alimentar da forma correta, para que essas crianças elas não desenvolvam anemia. E do jeito que vai, só com o leite materno, que não supre mais, né, as necessidades daquela criança de ferro, né? Então, se continuar desse jeito, a criança ela vai ter um quadro de deficiência, né, de anemia ferropriva, tá? Um outro ponto que a gente também pode sugerir aí, uma outra coisa aí que a gente pode fazer também. Só a Kessler tá falando, gente. Vamos lá, vamos participar. O slide travou aqui para mim. Você já passou para outro caso? Não, passei não. Eu tô no mesmo slide. É porque tá rodando um negocinho aqui para mim, como se tivesse agarrado. Não. Tô no mesmo slide. Então, uma outra, eu vou falar, já que ninguém falar, uma outra observação que a gente poderia fazer é promover a educação alimentar e nutricional, né? Envolver a família, não só a mãe, quanto o pai, né? Nessas práticas, fazer atividades, né, com essa família aí, para tirar as dúvidas, para orientar essa família na escolha dos alimentos que são mais recomendados para essa criança, tá? Então, a educação alimentar e nutricional, tá bom? Show. Uma outra situação, para a gente já está perto de finalizar, a segunda situação seria, a gente tem uma criança, né, com percentual crescente de crianças entre 5 e 10 anos de idade com sobrepeso, tá? Então, foi avaliado um município, tá? E foi feito toda a coleta de dados, né, daquelas crianças entre 5 e 10 anos, e o diagnóstico que se teve por meio do CISVAN foi que a maioria, né, teve um percentual crescente das crianças nessa faixa etária com sobrepeso. O indicador de consumo alimentar mostrou que era maior, né, mais frequente o consumo de refrigerantes e alimentos ricos em açúcares e gorduras, e insuficiente de frutas e verduras. E também o CISVAN mostrou um percentual relativamente alto dessas crianças tendem a se alimentar quando assistem à televisão. E aí, vocês, enquanto nutricionistas, né, como coordenadores, né, do CISVAN, qual seria a estratégia que vocês adotariam para tentar reverter esse quadro? Olha, se são crianças entre 5 e 10 anos, com certeza elas estão na escola. Então, de repente, né, fazer uma ação, né, na escola, eu acho que seria uma boa. Até porque esse negócio de consumo de refrigerante e coisa que tem muito açúcar, provavelmente é bastante lanchinho de escola também. Se dentro Eu acho de que... né? Mas a reeducação alimentar, né? Eu acho que poderia promover uma ação na escola. Reeducação, não, também, mas com os pais, com a comunidade, eu não sei onde é isso aí, de incentivar estratégias para as crianças comerem mais frutas, mais verduras, tipo, fazerem lanchinhos mais divertidos, assim, tipo, elas vão comer as frutas, vão deixar a televisão ao mesmo tempo, porque elas vão se divertir comendo.
Então, vejam bem, a gente lançou aí nessa faixa etária, também muito bem observado, são crianças que devem estar dentro, né, de sala de aula, são crianças que estão estudando, tá? Mas que elas mantêm um hábito errado em casa, porque foi referido aqui que elas comem assistindo televisão. Então, não adianta nada se na escola se tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar funcionando, né? A gente já estudou o PNAE, ou não? Sim. Já dei PNAE para você, não já? Mas aí se chega em casa e come tudo errado, realmente não faz sentido. Eu não dei PNAE para vocês ainda não, eu dei para outras turmas, eu já estou confundindo. Mas, Foi enfim, você, no trabalho que a gente apresentou, que a gente falou um pouquinho. isso. Então, assim, o que acontece? Essas crianças, elas são acompanhadas por aquele município, provavelmente são crianças que estudam em escola pública, não foi dito aqui, mas provavelmente são as crianças que estudam em escolas do município, tá? Que tem um programa de assistência, né, de alimentação para aquela população, mas por que essas crianças ainda preferem consumir alimentos ricos em açúcares e gorduras? Então, isso bate muito em cima da questão familiar. Então, o envolvimento familiar, mais uma vez, muito importante, promover a integração escola-família, né? Então, gerar hábitos alimentares saudáveis na criança, beleza, mas também envolver a participação da família, porque se a família não fizer em casa, não se comprometer, a escola só não vai conseguir reverter a situação. Então, a educação alimentar e nutricional dentro do ambiente escolar, mas também trazer a família para dentro da escola para tentar conscientizar esses pais, tá? Informando, na verdade, né, quais os prejuízos de consumo desses alimentos, né, para os pais, buscarem incentivar por meio de práticas, né, mais saudáveis o consumo de frutas e verduras, botar as crianças para fazer, cozinhar alguma coisa, para fazer horta, né, fazer atividades lúdicas que envolvam alimentos saudáveis, né? E também bater muito em cima da questão da criança durante o seu hábito de se alimentar, né? Evitar realmente estar comendo com distração, procurar estar se alimentando na mesa, sentado com os pais, num ambiente mais confortável, fora da televisão, fora do celular, né? Estimular essas crianças a prática de atividade física, tá? Cada vez mais essas crianças estão sedentárias, tá? Então, todas essas estratégias a gente pode lançar mão, tá? Mas nada adianta se a gente não tiver a integração da família junto com a escola. Certo, gente? Certo. Isso aqui eu já... tá. Então, isso aqui eu já vi, né? Foi a resolução do problema aqui, na verdade, né? A situação 1, né? Ações práticas enfatizando a introdução de alimentação complementar, mais variada e nutritiva, a manutenção do aleitamento materno até os 2 anos, né? É importante, mas a gente tem que ter uma alimentação complementar. Na situação 2, o profissional de saúde ele pode orientar os responsáveis, né, como eu já falei, pela criança, em relação ao alimento saudável, em relação à alimentação diversificada, ricas em nutrientes. A adotar práticas adequadas para reduzir o risco de obesidade, porque afinal de contas são crianças que já têm, né, sobrepeso, então tentar fazer com que freie esse sobrepeso para que as crianças não desenvolvam obesidade, tá? Então, essas ações de promoção, elas podem ser realizadas, né? No âmbito escolar, né? Por meio de papos, né? De conversa com os pais, em parceria com a escola, fazendo distribuição de materiais educativos, né? Dentre outras coisas, tá? Então, isso aqui é a resposta para as questões que eu trouxe para vocês, né?
E com relação a ações práticas, né, de vigilância alimentar e nutricional, a gente tem aqui uma infinidade de materiais que a gente pode utilizar, né, para estimular realmente a prática de alimentação saudável, adequada, né, nessa população, né, na população infantil, mas na população de maneira geral, tá? Então, se vocês quiserem recorrer a algum deles, né, quando vocês estiverem no estágio, para estudar, para elaborar dinâmicas, né, atividades, vocês podem recorrer a esses materiais, tá, gente? Então, a gente conclui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Agradecer a presença aí da galera que veio e que participou. E na próxima aula participar mais, hein, gente? Bora participar mais. Tá? Então se cuidem, tá bom, gente? Boa noite para Show. vocês. Boa noite. Boa noite. Em relação à atividade, né? Eu já fiz atividade com vocês em sala, né? Então, para a aula de hoje, vocês estão liberados. Vou Muito passar atividade, obrigada. tá bom? Obrigadinho. Bom. Boa noite para Valeu, vocês, Fernanda. Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.